Santos e Vasco se enfrentam neste domingo às 18h30 em São Januário pela estreia do Campeonato Brasileiro de 2025. O técnico Pedro Caixinha teve um período para se preparar visando essa estreia na competição por conta da eliminação na semifinal para o Corinthians. O Santos chegou até a fazer um amistoso contra a equipe do Coritiba, venceu, fez também um jogo-treino contra o time sub-20 do Santos, venceu também. E chega para esse confronto contra o Vasco, apesar de ter alguns desfalques importantes, principalmente de forma ofensiva, chega com condições interessantes, vamos colocar assim, na visão do técnico Pedro Caixinha de conquistar esses 3 pontos. Então vamos trazer aqui quais são as escalações de Santos e Vasco, pelo menos os times que treinaram nos últimos dias, e também os relacionados do Peixe para esta partida. E claro, com a forma de jogar do Vasco, como o Santos pode se aproveitar para sair com a vitória em São Januário também. Quero saber de vocês 2 coisas: o seu palpite e se você vai concordar com a escalação que a gente vai trazer aqui, que o Santos vai enfrentar a equipe carioca, tá bom? Mas vamos começar com os relacionados do Santos para este confronto. Goleiros: Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes. Laterais: Gonzalo Escobar, JP Sherman, Kevson e Léo Godoy. Zagueiros: Zé Ivaldo, Gil, Lua Pérez, Luizão e João Basso. Volantes: João Schmidt, Gabriel Bontempo, Rincon e Pituca. Meio-campo: Barrial e Tassiano. No ataque temos Roleiser, Tiquinho, Guilherme, David Washington, Gabriel Veron e Luca Meireles. Então essas são as opções do técnico Pedro Caixinha. E como vocês sabem, não teremos o Neymar, por conta que segue fazendo um reforço muscular. O Soteldo também foi preservado para essa partida, ele que jogou 2 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo com a seleção da Venezuela, jogou 45 minutos a primeira partida, o último jogo contra o Peru jogou os 90 minutos mais os acréscimos e voltou com desgaste muscular. O Santos fez exames, não tem nenhuma lesão constatada, mas para não ter um problema maior, segurou o Soteldo para esse confronto contra o Vasco. A expectativa é que na próxima semana, quando o Santos enfrenta o Bahia na Vila Belmiro, ele volte a ficar à disposição. E como vocês sabem, não temos ainda também o Souza, o Zé Rafael, o Ian, o Aderlan, jogadores que seguem no departamento médico do Peixe, tá bom? Bom, dito isso, vamos ao provável time do Santos para este confronto, com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Gonzalo Escobar, João Schmidt, Pituca, Barrial, Roleiser, Tiquinho Soares e Guilherme. Esse é o provável time do Santos para enfrentar a equipe do Vasco. O Barrial é um jogador que vai jogar ali na posição do Neymar e vem sendo bastante elogiado pelo técnico Caixinha por conta da sua versatilidade. Então, ele é aquele jogador que jogou como lateral contra o Coxa, já pode atuar também como um ponta pela esquerda, pode jogar como meio-campista, até mesmo como segundo volante, ele chegou a fazer essa função tanto no Cincinnati como também na equipe cruzeirense. Então, é um jogador que o Caixinha está gostando bastante e vai apostar entre os titulares contra o Vasco. Outro jogador que está ganhando oportunidade é o Roleiser. Roleiser, que foi um pedido do Caixinha, a gente sempre falou aqui de como que ele ajudou na negociação para que o atacante argentino viesse para o Peixe. Então vai começar como titular também, lá contra o Coritiba também tinha começado entre os titulares, é um jogador que o Caixinha coloca muita confiança. E aí, falando sobre o Guilherme, a expectativa é que agora com esse período sem jogos, apenas o jogo-treino que ele acabou participando, o amistoso, por exemplo, ele foi preservado, ele melhora a sua parte física e com essa parte física melhorada, ele possa render o que estava rendendo no começo do Campeonato Paulista. Então o Caixinha vai dar essa oportunidade para o Guilherme contra o Vasco, tá bom? Mas vale ressaltar, o Veron também é um jogador que está agradando bastante o Caixinha, que pode receber oportunidade tanto no segundo tempo ou até mesmo já para as próximas rodadas, tá? Então, de olho também em Gabriel Veron. E aí, temos também o outro lado, nosso adversário Vasco,
Carille, vale ressaltar, está sendo bem pressionado pelos torcedores vascaínos por conta da forma de jogar e aquele jeito que a gente sabe, né, do Carille, não é um futebol muito vistoso, pode até entregar resultados em alguns momentos, mas não é aquele futebol de encher os olhos, né? É muito fácil de você desvendar como é o time do Fábio Carille e vem sendo assim no Vasco também. Mas vamos inicialmente à provável escalação do Vasco, que é o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Verratti e Garré. Esse é o provável Vasco para enfrentar o Santos. E aí, a gente também tem que falar sobre alguns pontos do Vasco, positivos e negativos, até para a gente traduzir aqui como o Santos pode se aproveitar disso. Ponto forte, é um time que gosta de explorar contra-ataque, sair em transição, visa bastante também jogadas aéreas, principalmente laterais ou seus pontas, procurando o Verratti para o Verratti fazer algum gol de cabeça, dominar e finalizar. Então essa é a jogadinha manjada da equipe do Vasco, que é bom o Santos ficar de olho, né? Lembrando que, principalmente no começo do Campeonato Paulista, a gente falava muito disso, que era um Santos que qualquer bola dentro da área, principalmente via cruzamento, era gol do adversário. Então, o Santos tem que tomar cuidado com isso para não dar espaço para o Verratti, não dar espaço para que os laterais, que os pontas criem oportunidade via cruzamento, principalmente, né? Então, o Santos tem que se posicionar bem para evitar esse tipo de coisa. E é um lado esquerdo também que é bastante acionado, tá? Então, vale o Santos ficar tomando conta em relação a isso. Agora, um ponto fraco, que aí vem bastante em relação ao ano passado do Santos, é a recomposição. É um time que demora para se recompor quando o time adversário vai o contra-atacar, né? Então, se o Santos recuperar a bola e vai contra-atacar o Vasco, demora nessa recomposição. É um time que joga muito espaçado também. E quando você joga de uma forma muito espaçada, você tem a tendência de devolver a bola para o seu adversário. Porque você tem que forçar, às vezes, um passe, e quando você força um passe, você acaba, né, errando e devolvendo para o seu adversário. Então, isso é uma coisa que o Santos tem que observar, tentar ficar ali um pouco mais compacto, melhor posicionado, para que consiga vencer ali o meio-campo da equipe vascaína, né? O Vasco, aliás, o Flamengo, por exemplo, fez bastante gols, né, dentro da área do Vasco, né, ali perto ali da pequena área. Então, tem meio que um caosinho ali na defesa do Vasco, eles dão bastante espaço, né, principalmente do meio-campo e do setor defensivo, você consegue chegar com facilidade. Então o Flamengo aproveitou bastante essa forma, né, de jogar do Vasco, essa forma negativa, né, do Vasco de jogar para conseguir fazer os seus gols. Então vamos ver como que o Santos vai aproveitar, né, esses pontos negativos do Vasco, que podem ser pontos positivos para a gente, se a gente souber aproveitar. Eu acho que o Vasco não tem um time horroroso, como algumas pessoas querem pintar, mas eu vejo que, em comparação ao time do Santos, eu vejo que o time do Santos é melhor. Acho que o time do Vasco tem potencial, não acho que o Carille tira todo esse potencial do Vasco, tá? Mas tem peças interessantes, tá? Tem peças interessantes. Agora, o Santos, para mim, acho que é mais time. E também no banco de reservas, o Santos tem possibilidades. Se alguém não estiver jogando bem, ou tá jogando bem, mas você quer manter ali, né, o nível lá em cima, você consegue fazer algumas substituições. Então, vejo um Santos com possibilidade positiva diante desse Vasco. Estou curiosa. É um Vasco de Fábio Carille que vai visar o resultado. Dane-se se fizer um gol e em uma oportunidade o Santos, sei lá, tiver 20 bolas na trave. Essa é a função de Fábio Carille. Ele vai ficar satisfeito se vencer o Santos jogando dessa forma. Ele é resultadista, não muito apegado a essa questão de desempenho, né? Ele visa mais ali a questão do resultado. Então o Santos tem que aproveitar esses pontos fracos, né, do Vasco para conseguir sair vencedor, tá bom? Deixa aqui o seu palpite, se inscreve no canal, deixa o seu like, que é sempre muito importante, e depois da partida a gente volta aqui
para falar como que foi esse Santos contra o Vasco, né? Se o Santos aproveitou os pontos fracos do Vasco, se o Santos conseguiu aproveitar as oportunidades, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.